Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de falar sobre o socorro na tribulação. E para nos guiar, eu gostaria de ler Marcos, capítulo 1, versos 29 a 31, que mostra um relato muito curioso da sogra de Pedro. Leamos. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Amém. Uau, que texto, né? É um texto bem curto, você encontra nos evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas. O que são os evangelhos sinóticos? Eu acredito que eu não falei. Os evangelhos sinóticos, sin é a mesma, tá? É algo conjunto em grego. Óticos vem traduz-se como visão, né? Então, sinóticos são os evangelhos que compactuam com a mesma visão do ministério, da vida, morte e ressurreição de Jesus. Então, eles têm ali a mesma matriz de pensamento. É claro, com nuances diferentes. Então, Mateus vai escrever para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos. Então, tem essa nuance diferente. Mas eles compactuam com a mesma visão do ministério de Jesus. E João, por sua vez, ele parte de um outro pressuposto, não só um pressuposto, mas por outro objetivo, vamos colocar assim. João está interessado em mostrar os sinais da vinda os sinais comprobatórios da divindade de Cristo e do seu ministério messiânico. Então, ali há relatos que são exclusivos de João. Muito interessante também, tá bom? Então, dada essa nota de rodapé, o nosso texto ele é bem interessante porque nos mostra a importância de nós imitarmos aquelas pessoas que estavam ao redor da sogra de Pedro. Pessoas que sabiam que ela estava mal e que não pensaram duas vezes para chamar a Jesus Cristo, aquele que nós chamamos de o médico dos médicos. Então, eu não preciso dar uma aqui de profeta para você e dizer que a nossa vida ela virá com muitas dificuldades, sofrimentos, desafios, fracassos também. A vida de ninguém é movida pelo sucesso apenas, por conquistas e alegrias. Não, há momentos de choro. Há momentos de fraqueza, há momentos onde até mesmo a doença bate a porta. Mas o princípio que eu gostaria de ressaltar aqui neste episódio, onde a sogra de Pedro, que estava com febre, é curada por Jesus, é que eles não pensaram duas vezes em chamar o mestre. Então, diante das circunstâncias da nossa vida, seja de sofrimento, fracasso, dor, doença, não pensemos duas vezes para contarmos para o nosso Redentor as nossas dores, por exemplo. Há pessoas que são alimentadas pelas suas lágrimas, pelas suas dores, e elas ficam remoendo num processo e não abrem o coração em oração, contando as suas dores para o Salvador. Então eu quero que nós imitemos essas pessoas e não pensemos duas vezes em clamar a Cristo, porque somente Ele é nosso socorro, bem presente no dia da angústia. É o nosso abrigo no temporal, como diz o nosso hino. Portanto, que nós nunca nos esqueçamos dessa verdade. Cristo é nosso socorro na tribulação. Por exemplo, se você pegar na Bíblia o relato de Jacó, quando ele estava em aflição por conta do medo que ele sentira do seu irmão. Seu irmão estava vindo, ele achava que Esaú iria matá-lo. O que ele faz? Gênesis 32:11 diz que ele ora e clama para que Deus o livrasse das mãos de Esaú. Você vai ver, por exemplo, o caso de Lázaro. Quando Lázaro estava enfermo, as suas irmãs correm até Jesus. Você vai ver isso lá em João 11:3. Mandam emissários, dizendo, Senhor, está doente aquele que tu amas. Então, quando nós estamos com um problema, com uma dor, nós não podemos pensar duas vezes. Temos que dobrar os nossos joelhos e clamar, porque assim estaremos cumprindo o imperativo de Paulo, quando ele diz na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Que tal você fazer hoje, se ainda não fez, o nosso Redentor como um abrigo para o temporal? As chuvas virão, é verdade. As dificuldades virão. Mas isso não quer dizer que você deva emudecer-te. Não quer dizer que você deva suprimir da sua vida as orações. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, sabemos que somente o Teu Filho é o nosso abrigo, é o nosso socorro na tribulação. Que nós, semelhantemente àquelas pessoas que ali estavam ao redor da sogra de Pedro, não pensemos duas vezes em clamar ao Senhor, não somente por nós, mas por aqueles que nos rodeiam e estão passando por dificuldades e sofrimentos e lutas. Ó Deus, ajuda-nos a crer em Ti cada dia mais e descansar no Senhor, porque somente o Senhor é quem cuida de fato de nós. Nós agradecemos por isso, como Teu povo, queremos cada vez mais confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você ficou comigo até mais esse final de vídeo, você já sabe a liturgia. Curta, compartilhe. Se você puder comentar, comente. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva para que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.